calmaria. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos da fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ao longo dos dias da semana do tempo comum, nós ouvimos a história do povo de Israel, ouvimos as palavras dos profetas duras dirigidas ao povo, mediante os descaminhos do povo de Deus, mesmo Deus sendo fiel sempre ao seu plano, nestes descaminhos do povo, quando se voltava contra o Senhor, era preciso compreender que o próprio povo colhia as consequências dos seus pecados, das suas infidelidades. Deus não quer o mal a ninguém. E é claro, os textos devem ser bem interpretados. Nós colhemos as consequências daquilo que nós fazemos. O Senhor sempre nos chama ao amor, à vida plena. Vida que não é sem sofrimentos, sem perseguições. O texto do Evangelho de hoje nos lembra quando, no início desta pandemia, o Papa Francisco, sozinho na Praça de São Pedro, rezou pelo mundo, nos deu uma bênção e lembrou-nos deste episódio, quando Jesus estava no barco, quando uma grande tempestade aconteceu no mar, de modo que o barco era coberto pelas ondas. Jesus estava lá, no barco. Os discípulos o acordam e pedem: Senhor, salvai-nos. E Jesus pergunta para eles: por que é que vocês têm tanto medo, homens fracos na fé? O Papa Francisco nos lembra que estamos no mesmo barco. Nós, na igreja, seguimos crendo que o Senhor está conosco. Nós, mesmo tantas vezes com medo, pedimos ao Senhor que nos ajude. Nós, sim, temos pouca fé. É preciso redobrar nossa esperança, confiando que o Senhor pode acalmar o mar. Ele tem este poder. Hoje, no Evangelho de Mateus, ontem ouvimos na festa de São Pedro e São Paulo, um trecho que se segue, quando Jesus pergunta aos discípulos quem eles dizem que ele é. Hoje, após ver Jesus acalmar a tempestade, eles se perguntam: quem é ele? Quem é este homem? Vimos ontem a resposta de Pedro: Tu és o Messias, o prometido de Deus, o esperado dos nossos corações. Sim, ele é o Messias. Ele é o que tem poder sobre todas as coisas. É a palavra de Deus que tudo criou e que tudo pode recriar. É a palavra de Deus que transforma nossos corações. Nós que caminhamos em meio às incertezas do tempo presente, tantas vezes mortos de medo, como os apóstolos estiveram, como os discípulos ficaram. Estar com o Senhor não significa termos menos problemas, não. Significa atravessarmos as tempestades com a certeza de que Ele está conosco. Hoje celebramos os protomártires da Igreja de Roma. Estes homens que, no ano de 64, foram brutalmente assassinados pelo imperador Nero. Logo após incendiar Roma, ele perseguiu os cristãos, ele os arrasou. Entregava-os aos cães para que fossem dilacerados. O próprio historiador romano
Tácito dizia isso, alguns foram crucificados, outros foram usados como tochas. Os cristãos eram incendiados para iluminar as noites de Roma. Os cristãos foram perseguidos sempre, mas nunca deixaram de seguir o Senhor, de nele confiar. Seguir o Senhor não significa viver com menos problemas. Significa saber profundamente que em meio às dificuldades da vida, às tempestades, às perseguições, às tristezas, os momentos que nos desesperam, saber que Ele está conosco. Que pela intercessão destes mártires da fé, nós possamos dar testemunho no tempo presente, permanecendo firmes no Senhor, lutando pela vida, amando-nos uns aos outros, perdoando-nos mutuamente, seguindo contra a corrente de um mundo que não conhece os valores do reino. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos dê força para suportarmos este tempo, para permanecermos firmes e que Ele aumente a nossa fé. Amém. É hora de ofertar.